Então, irmãos, hoje, nós estamos retomando, na terça-feira retomamos o tempo comum, mas esse é o primeiro domingo. Na segunda-feira encerrávamos com a celebração do batismo do Senhor, o tempo do Natal. Então retomamos o tempo comum, esse tempo em que nós vamos conhecer a vida de Jesus no seu percurso público, e que nós homens passamos a maior parte do ano, 34 semanas do tempo comum, do nosso dia a dia, da nossa vida miúda, mas que devemos viver sempre na presença do Senhor. E hoje nós podemos falar dessa presença de Deus, porque tanto na primeira leitura, extraída do livro de Samuel, como no Evangelho, escutamos falar sobre Deus que nos chama. Notem, nós acabamos de celebrar o tempo do Natal, esse tempo em que Deus radicalmente, definitivamente diz: eu quero estar perto de vocês. Deus, Ele quer estar tão próximo a nós que Ele se faz um de nós, se encarna, recebe um corpo e vem viver com a gente aqui nesse mundo. Mas Ele não quer, vivendo aqui, viver longe de nós, senão muito, muito próximo a nós. E mais, meus irmãos, uma coisa que nós cristãos já estamos acostumados, falamos muitas vezes sobre isso: Deus nosso Senhor nos conhece e nos chama pelo nome. Nós não temos um Deus que é indiferente a nós, porque Ele se encarnou, porque Ele se fez um de nós, porque Ele quer estar próximo a nós e porque Ele nos conhece. Talvez não porque Ele nos conhece, mas apesar de nos conhecer. Porque, vamos ser muito sinceros, se algum homem nos conhecesse como Deus nos conhece, lá na nossa intimidade, lá na nossa maldadezinha, naquelas coisas que nós pensamos e não falamos, será que teremos algum amigo, meus irmãos? Pois bem, apesar de Deus nos conhecer desde dentro para fora, Ele quer ser nosso amigo. E como nós sabemos que Deus sabe o nosso nome? Por tantos exemplos nas Escrituras. E hoje na primeira, Deus conhece Samuel e os chama repetidas vezes pelo nome: Samuel, Samuel. Mas Samuel ainda era um menino novo, Ele se tornaria um grandíssimo profeta, mas ainda era muito novo, não reconhecia a voz do Senhor. Por isso que Deus o chama uma vez, duas vezes, três vezes. Esse Samuel não reconhece, precisou de alguém mais velho, precisou de Eli, para ensiná-lo a rezar, para ensiná-lo a reconhecer a voz de Deus nosso Senhor. Mesma coisa no Evangelho, O Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. De modo que os seus discípulos foram atrás de Jesus, aquele para quem o seu mestre, que era João Batista, apontava. Eles foram atrás de Jesus. E Jesus perguntou: mas o que é que vocês querem? O que é que vocês estão procurando? E eles não pedem outra coisa. Eles pedem ao Senhor: mestre, aonde moras? Quer ter intimidade, quer estar lá, na casa de Jesus. E Jesus não os afasta: venham ver, vinde e vede, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele, permaneceram com Jesus. Meus irmãos, é muito impressionante que Deus nos conheça, conheça o nosso nome, se importe conosco, gaste tempo conosco e nos queira próximo a Ele. E nos quer para quê? Nos quer para nos ensinar o caminho verdadeiro, autêntico e único para a felicidade. Toda pessoa humana, eu, você, quem nos assiste, quem nos ouve pela rádio, toda pessoa humana quer ser feliz, quer ter uma vida realizada. Mas muitas vezes nós procuramos a felicidade, procuramos a nossa realização pessoal nos lugares, com as pessoas, do modo errado. Por isso que Jesus pergunta para eles: o que procurais? Eu estou vendo vocês aqui atrás de mim me seguindo, o que é que vocês querem? E se Jesus nos perguntasse isso, perguntasse a nós, perguntasse a mim e a ti: o que você procura aqui? O que você procura quando vem à igreja? Eu tenho certeza que qualquer um de nós poderia responder, dar várias respostas, mas no fundo de toda a resposta estaria: Senhor, eu queria ter uma vida plena, eu queria ter uma vida com sentido, eu queria ter uma vida realizada, eu queria ter uma vida feliz.
pois venha ver como é ter uma vida feliz e permaneça comigo, como esses discípulos permaneceram com o Senhor. Agora vejam, meus irmãos, quando o Senhor nos convida para permanecer com Ele, para estar junto dEle, nós necessariamente iremos passar por uma conversão, iremos passar por uma mudança de vida, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas convicções, nas nossas ideias, mas também no nosso corpo, no nosso modo de agir, no nosso comportamento, no nosso convívio social. E era sobre isso que eu queria falar hoje, meus irmãos, porque é sobre isso que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, que nós temos um corpo, e que esse corpo não é desprezível, não deve ser desprezado ou tratado de qualquer modo. Todos nós que estamos aqui, eu tenho quase certeza disso, escutamos lá na nossa catequese, né, quando a gente é criança, o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é um templo do Espírito Santo, e isso é verdade, como São Paulo mesmo disse na segunda leitura de hoje. E se o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, existe um modo de nós tratarmos, de nós respeitarmos esse corpo. Vejam o que São Paulo diz. Antes de eu ler, ele está se referindo aqui ao povo que morava em Corinto. Corinto era uma cidade do Império Romano, e no Império Romano era uma cidade famosa pela sua devassidão. O negócio lá não era muito certo. E o que acontecia lá em Corinto? O povo daquele lugar, acostumado com a vida devassa, com a vida sensual, quando se convertiam para o cristianismo, saíam do paganismo, se convertiam para o cristianismo, eles ainda traziam algumas marcas, algumas memórias, alguns maus costumes do povo pagão. E aí São Paulo chama a atenção deles. Irmãos, comecinho da segunda leitura: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. Meus irmãos, eu tenho uma certa certeza. Eu acho que se São Paulo fosse escrever uma carta para os católicos do mundo todo, do ano de 2024, ele não fugiria muito do assunto que ele escreveu há 2000 anos atrás para os coríntios, não. Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade marcada pela imoralidade, marcada pelo sensualismo. Na língua original na qual foi escrita essa carta, se fala de porneia, né? Se fala mesmo da pornografia, uma coisa mais baixa. A igreja, quando ela traduz para ler na missa, ela bota imoralidade para ficar mais suave, né? Mas a palavra que São Paulo usa na escritura é essa: porneia. O vosso corpo não é para a pornografia, mas para o Senhor, e o Senhor é para o vosso corpo. Portanto, ele estava criticando e chamando a atenção dos que eram convertidos, mas moravam no meio do paganismo, para que não usassem os seus corpos como aquele povo pagão usava, mas que emendassem as suas vidas, que corrigissem o seu mau comportamento, e deixassem de achar normal, moderno, compatível com a fé, levar uma vida igual à vida de todo mundo. Por quê? Porque o corpo do cristão é um santuário do Espírito Santo. Vocês ouviram? Ou ignorais que o vosso corpo é um santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. O corpo é uma morada do Espírito. O corpo e o Espírito nos são dados por Deus. Portanto, nós deveríamos usar o nosso corpo, nos comportar, conduzir a nossa vida de modo que agrade a Deus. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós queremos usar o nosso corpo como se ele fosse nossa propriedade, para nós fazermos o que nós quisermos.
E vejam, ele está aqui deixando claro, ele está falando do mau uso do corpo para a imoralidade. E infelizmente, cada vez mais novas, né, as crianças estão sendo vestidas pelos seus pais, ensinadas pelos seus pais a terem um comportamento sensual. Os pais hoje não educam, não ensinam mais as suas crianças a se vestirem, a se comportarem, a brincarem, a dançarem de uma forma inocente, como é a forma que uma criança deveria se vestir, se comportar, brincar, dançar. Eu não tenho rede social não, mas de vez em quando a gente tem que acessar essas coisas para ver como é que está o mundo, para que a pregação do padre não fique alienada. As meninazinhas menorzinhas, pequenininhas, vestidas como mini adultos, com mini roupas, que nem adulto devia usar. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como é que nós vamos expor os nossos corpos? Apresentar os nossos corpos numa vestimenta imodesta, impura. Aquilo que eu já disse aqui outras vezes, que escutei de um padre mais antigo que eu: as prostitutas de 100 anos atrás ficariam ruborizadas, vermelhinhas de vergonha, se vissem como as moças de família se vestem hoje em dia. Porque mesmo as prostitutas de antigamente, elas eram mais castas, mais modestas, mais púdicas que as ditas moças de família de hoje em dia. Aumenta um pouquinho, por favor. De tal modo, portanto, meus irmãos, que nós não podemos nos acostumar com isso, né? A gente liga a televisão na época do carnaval e dá vergonha de assistir aquilo. A gente vai assistir alguns tipos de quadrilha, de ciranda, que não dá para ficar no ambiente, porque as moças expõem todo o seu corpo como se fosse uma mercadoria, como se estivesse à venda. Repito, nós vamos ver a rede social, aí está lá uma meninazinha de 8, 10, 12 anos de idade, dançando, virado de costas para a câmera, balançando você sabe o que, com a roupa desse tamanho. Para quê? A troco de quê? Quer ganhar o quê com isso? Mas padre, todo mundo faz isso, eu não tenho como impedir. É seu filho, ele tem 8, sua filha tem 8, 10, 12 anos. Você não tem como educar o seu filho. Teve para quê? Para cuspir no mundo? E deixar que o mundo eduque, que o mundo governe, que o mundo diga o que é bom e o que é ruim? Quem é que compra a roupa do seu filho? Quem é que paga por a mini saia? Quem é que bota? Ou talvez ela só esteja limitando, fazendo o que você faz. E me desculpe, eu sei que essa pregação ela é antipática, mas eu não posso fugir do que a Escritura nos ensina, porque ela é luz para nossas vidas, ela é salvação para nós. E São Paulo está aqui berrando: o vosso corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor. Não sou eu, é a Escritura. Ou a Bíblia só serve quando é boa para você, quando é aprazível, quando você gosta de escutá-la. Quando a geógrafa, quando o autor sagrado aponta o dedo e enfia na sua ferida e mostra o seu pecado, você rejeita? Não, isso aí já está antigo. Porque você pode pensar: mas padre, nós vivemos outro tempo. São Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Menos. Já não era fácil não. O povo já tinha uma vida errada. Não é de hoje que o mundo está se esculhambando, não. Com perdão da má palavra. Só que a gente se acostumou. Porque vocês lembram que eu falava no domingo passado sobre a revelação de Deus para o paganismo, quando falava dos reis magos? Porque ao invés dos cristãos serem uma luz para os pagãos, os cristãos vivem a mesma vida dos pagãos. Os pais não dão mais valor, educação de valores para os seus filhos. E aí tem menino de 12 anos namorando. Pra quê, meu Deus? O que é que um menino de 12, 14 anos, que não se possui ainda, que não se conhece, que não domina ainda,
a sua vida interior, vai dar para outra pessoa. Qual é a finalidade de um namoro desse? Ah, padre, mas aí eu não posso impedir. Você é um pai frouxo, que não devia nem ter sido pai, porque não quer gastar tempo, energia, não quer ter trabalho de educar o seu filho. O senhor fala isso porque o senhor não é pai? É não. Outra vez conversando com a senhora lá em Fortaleza, não era padre ainda, ela falando sobre o seu filho, macho, homem. Padre, aqui em casa a educação foi católica. Padre, não, que eu não era padre. Igor, aqui meus filhos são batizados, fizeram a primeira comunhão, foram para a crisma, nós demos um bom exemplo, não aprenderam a beber, a falar palavrão. Agora o meu menino está namorando, tem 20 e poucos anos, dorme lá na casa da namorada dele e faz o que ele quer. Trouxe ela para cá. Eu disse, aqui ela é visita, é da sala para fora. Uma irmã de 20 e poucos anos, uma mãe que é mãe. Aqui ela é visita. Ela não entra no seu quarto, porque a casa é minha. E ela está falando certo. Quem foi que pagou pela casa? Pela porta do quarto, pela cama, pelo colchão, pelo guarda-roupa, pela energia? Não são os pais, não? E de quem é a casa? Ela disse, no dia que ele me obedecer e for casado, for reformar a casa dele, são muito bem-vindos para passar uma semana, 15 dias aqui. Mas enquanto são namorados, deveriam namorar como católicos. Deveriam namorar como católicos. Que testemunho! A mãe de um homem. Não estou falando de menina não. Agora, por que os jovens agora não querem mais casar sem ter antes feito o que não podia fazer? Porque os pais nem falam sobre isso. Porque os pais não contam para os seus filhos os exemplos dos santos mártires da castidade, que preferiram morrer do que ter deixado o seu corpo ser tocado. Mas deixa assistir a novela, deixa assistir o filme, deixa assistir o desenho, o dorama, sei lá o que só fala esculhambação. Aí a criança vai crescer achando o quê? Que o certo é aquilo. Fazer que nem bicho, está com vontade, faz. O pai não deu educação. Por que o pessoal sai de casa hoje sem casar e está tudo bem? Porque o pai diz, você só vai sair daqui quando você for lá na igreja pedir a bênção de Deus, que é o certo a ser feito. Ninguém fala mais isso, porque não é mais um valor, porque isso aqui foi esquecido. E não venham dizer que eu tenho uma pregação moralista não, porque eu estou há 3 anos aqui, nunca falei sobre essas coisas. Mas surge, eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras vão falar no meu lugar, e Deus vai me cobrar. Mas eu acho que chegou a hora da gente radicalizar um pouco mais, voltar à escritura na sua origem, na sua letra, e viver aquilo que ela nos ensina, como palavra de vida para nós. Porque depois tem o vazio, depois tem a depressão, depois tem a ideação suicida. Por quê? Porque fica procurando ser feliz de todo jeito, mas não tem Deus na sua vida. Porque fica se relacionando com um com o outro, que nem bicho no pasto, e não sabe por que é infeliz, porque não vai lhe preencher. Nós temos, meus irmãos, o dever sagrado de guardar os nossos corpos para o Senhor. E nós sabemos qual é a lei de Deus. A relação de intimidade, ela só pode acontecer dentro do matrimônio. Fora dele é sempre pecado. E para essa regra não há exceção. O mundo pode evoluir, pode se modernizar o tanto que ele quiser. A lei e a palavra de Deus não mudará. Não mudará. E mesmo dentro do sagrado matrimônio, não é que isso seja um parque de diversões que pode tudo, porque com o advento da internet em alta velocidade, da pornografia, o pessoal agora, pronto, quer transformar o leite nupcial num lugar de...
Não está sendo filmado não, para que você queira fazer uma performance. Os adultos sabem o que eu estou falando. Falta amor, sobra paixão, um sentimento muito menor. Respeito, humanidade, olhar nos olhos, conversa. São Paulo, a carta aos Hebreus, diz assim sobre o matrimônio. Capítulo 13, versículo 4. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. O modo como os cristãos vivem a sua intimidade não pode ser o mesmo modo como os pagãos e as suas tendências e os seus caprichos e as suas paixões vivem a sua intimidade. Não pode ser. Não é que casou, está tudo liberado. Porque no dia do casamento, quando o padre pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes confiar e educá-los na lei de Cristo da igreja? Sim, sim. Não diz, né? É bonito dizer na hora, né? Aí depois faz o quê? Sintópio anticoncepcional, DIU. É tudo, né? Tem DIU, anticoncepcional, injeção, adesivo, implante. E a promessa que você fez de receber os filhos que Deus lhes confiar, ficou para onde? Ou foi, você só queria entrar, fazer aqui um teatro, entrar de branco e chorar. Não leva a sério não, porque Deus leva a sério o que nós prometemos para Ele. Deus leva a sério, mas nós não. Porque a gente sempre quer achar uma brechinha, sempre quer achar uma porta aberta para escorregar e escapar por lá. É nosso dever, meus irmãos, lutar para colocar debaixo do senhorio de Jesus a nossa vida, os nossos desejos, os nossos impulsos, a nossa sexualidade, o nosso matrimônio, os nossos filhos, a nossa família, tudo o que nós temos e somos. Porque nós católicos, eu vou terminar dizendo mais duas coisas. Nós católicos vivemos unidos ao Senhor. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? Desde o dia do nosso batismo, esse corpo velho aqui, estragado, cansado, pecador, se tornou um vaso no qual o Espírito Santo foi colocado, e o nosso corpo é santuário desse Espírito. Quando nós recebemos a Santa Eucaristia, cada vez que nós recebemos a Santa Eucaristia, Deus toca o nosso corpo, a nossa língua, o nosso estômago. Deus nos toca, se faz um conosco como um amigo. Muitos mentem por aí, os professores de história principalmente, que a Igreja Católica rejeita o corpo. Isso é mentira. A única religião que um Deus tem um corpo é a nossa. Um corpo humano, que tem o seu valor. Jesus, quando fez a pregação lá em João 6, sobre o pão da vida, fez uma pregação muito dura. E no final da pregação, muitos quiseram desistir. É uma palavra dura, quem pode escutá-la? E foram embora. Multidão que seguia Jesus, depois daquela pregação, foi embora, porque a palavra dele foi dura, magoou a multidão. Sabe o que foi que ele fez? Ele se voltou para os seus discípulos e perguntou para eles: isto vos escandaliza? Querem ir embora também? Jesus, meus irmãos, leva muito a sério aquilo que ele nos ensina. E aí São Pedro deu aquela resposta maravilhosa: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
Meus irmãos, se para você essa palavra é dura, saiba, ela é dura, mas é a única via, a única possibilidade, o único caminho de salvação. Ou vivemos aquilo que o Senhor nos ensinou, ou escutamos da boca de Jesus: acharam muito duro? Querem também ir embora? Que nós tenhamos a sagacidade, a coragem, a esperteza, mas sobretudo a fé de São Pedro, de responder a Jesus, como quem diz assim: é dura, Senhor, mas a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna.